Olá! O que realmente dá sentido à nossa existência? Bem, hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma perspectiva teológica que tenta responder exatamente a essa pergunta, explorando três pilares: dignidade, propósito e dever. E claro, o ponto de partida de tudo é aquela pergunta que ecoa pela história da humanidade, né? De onde viemos? A fonte que a gente está analisando aqui vai direto ao ponto, propondo uma origem que, na verdade, define todo o resto. Para entender essa visão, nossa jornada vai ser dividida em 5 partes. A gente começa com a origem da pessoa, do indivíduo, e passo a passo vamos expandindo o foco até chegar no seu papel no mundo e na sociedade como um todo. Então vamos lá. Vamos começar pela base de tudo, a origem divina. Porque, segundo essa visão, é exatamente aqui que a gente encontra a verdadeira fonte do valor humano. A ideia central aqui, sabe, é que a existência humana não é um acidente, não é fruto do acaso. Pelo contrário, ela é apresentada como um ato intencional, um ato especial de Deus. E isso, logo de cara, já dá um significado todo particular à vida. E aqui está o pilar de toda essa construção. A dignidade humana, por essa ótica, não vem de status social, de riqueza, de poder, nada disso. Ela vem do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? É importante entender que essa imagem divina não tem a ver com aparência física. A gente está falando de qualidades, de atributos, coisas como o intelecto para raciocinar, a santidade como um ideal moral, o domínio como a nossa capacidade de administrar o mundo ao redor e a volição, que é o nosso poder de escolher, o livre-arbítrio. São essas as capacidades que, segundo o texto, nos conectam com o divino. Ok, com essa origem divina bem estabelecida, como é que o texto descreve a nossa jornada aqui na Terra? Bom, a segunda parte explora essa dualidade entre o nosso corpo, a nossa alma e a realidade da mortalidade. E aqui a gente vê uma distinção que é fundamental. De um lado, o corpo, material, finito, que um dia, como diz o texto, retorna ao pó. Do outro lado, a alma, imaterial, imortal, que transcende a morte do corpo. Essa visão dualista molda completamente a compreensão do que é a vida e, claro, do que é a morte. Então, olha que interessante o ponto crucial aqui. A morte física não é vista como o fim da existência da pessoa. É uma passagem, a separação da alma e do corpo, mas não o fim da vida em si. É, na verdade, uma redefinição completa do que significa morrer. Isso nos leva, naturalmente, à questão central do propósito. Porque se a vida continua, então qual é o objetivo final dela? Por que existimos? O propósito principal é apresentado em 2 níveis, que estão superligados. O primeiro seria glorificar a Deus, o que, por sua vez, leva ao segundo e mais profundo objetivo, viver em comunhão, ou seja, num relacionamento de amor e de conhecimento com o Criador. Mas atenção, o propósito não é só espiritual, não. O texto também descreve uma missão bem prática, bem terrena. A humanidade recebe a responsabilidade de ser uma espécie de guardiã da criação, com o dever de dominar, desenvolver e proteger o mundo. A partir desse ponto, o foco se desloca um pouco. Sai do propósito individual e vai para o papel e a responsabilidade de alguém dentro da sociedade, em relação aos outros. E para descrever esse papel social, o texto usa umas metáforas bem poderosas. Por exemplo, agir como o sal da terra significa ter uma influência que preserva, que dá sabor à sociedade. E ser a luz do mundo é ser uma força que orienta, que ilumina e mostra um caminho. E segundo a fonte que estamos analisando, o ponto mais alto dessa influência social, quer dizer, o maior benefício que se pode oferecer, é anunciar a mensagem do Evangelho, que é vista aqui como a solução definitiva para os problemas da sociedade. Para fechar nossa análise, vamos ver como o texto desenha essa relação entre a fé pessoal e a vida cívica, a vida em comunidade, incluindo o Estado. O texto aqui é bem claro. A liberdade religiosa não é um privilégio ou uma concessão. Ela é estabelecida como um direito humano fundamental, que deve ser protegido de qualquer controle ou interferência externa. Essa proteção da liberdade religiosa se traduz num dever muito claro para o Estado. Não só garantir esse direito, mas fazer isso de forma completamente imparcial, sem favorecer nenhuma crença em detrimento de outra. E a base para essa imparcialidade do Estado é o princípio da separação. O texto defende que Igreja e Estado são instituições com naturezas, objetivos e funções
Bem, totalmente diferente, e justamente por isso devem operar em esferas distintas. Sendo assim, embora a obediência às leis civis seja um dever, orar pelas autoridades, respeitar as leis, honrar os poderes, a fonte também estabelece um limite muito claro. Essa obediência termina no ponto em que as leis dos homens se opõem à lei divina. E assim, essa análise toda nos deixa com uma questão final, que é central e profundamente pessoal. Como é que uma pessoa consegue equilibrar suas responsabilidades como cidadão com a sua fidelidade a uma lei que considera maior? Navegar essa tensão entre o secular e o sagrado, bom, esse é o desafio final que fica.